Ô, professor, se eu conseguir entrar na sua aula agora, eu tenho dificuldade pela... não entendi nada aí. A sua aula é do português mesmo? É você que vai dar aula? Eu entendi esse momento aí. Seu nome é... Como é que pronuncia? Reinor? Isso, Reinor. Reinor. Reinor, meu nome é Wagner. Eu vou lecionar para vocês o português instrumental. Tá bom? Não, bacana. A nossa aula... pode falar. Não, aqui no Avro eu não achei link nem nada. Ainda tá difícil para mim, que não tinha visto essas plataformas de vocês antes. Tem hora que eu fico perdido. Os colegas que mandam o link para nós no grupo aí, mas tá meio perdido. No Avro eu não vi link da aula, entendeu? Só tem o material lá. Isso. No AVA, todo o material da aula ele vai ser disponibilizado no AVA. Agora, para entrar nas aulas virtuais remotas, é pelo sistema aqui do Microsoft. Entendeu? Ô, professor, é porque no caso dos outros professores que explicaram aí, todos eles falaram que independente de qual plataforma que você vai dar aula, se é o Meet ou se é o Teams, tem que colocar o link da aula no AVA, independente de qual plataforma você utilizar. É por isso que o pessoal está perdido aí. Ah, entendi. Não, tranquilo. Alguns professores têm tido também a boa prática de enviar um e-mail para a gente no Outlook com o link da reunião. Ah, tá bom. Então, nós vamos fazer o seguinte. Porque na turma da manhã, o pessoal já está acostumado com essa plataforma, eles já entram, entendeu? No horário da aula, o pessoal já entra. Mas tudo bem. Aí, quando for na segunda-feira, antes eu vou colocar o link lá no AVA para vocês. Tá bom? Bacana. Fica com uma referência para a gente, né? Tá ótimo. Não, tranquilo. Porque aí, Reinor, no início, da mesma forma, né? Por exemplo, como eu entrei na instituição, foi em fevereiro, até eu acostumar também com AVA, né? São várias plataformas, né? Então, isso gera um pouco de confusão mesmo. Mas aí a gente fica definido assim. Eu coloco o link lá no AVA para vocês. Tá bom? Bacana, professor. Eu acho que isso vai ser um parâmetro bom. E outra coisa. Eu tenho um canal no YouTube. Então, os alunos, por exemplo, essa aula está sendo gravada. Depois, a partir de amanhã, eu já disponibilizo lá no YouTube. E pelo sistema do Microsoft, no nosso bate-papo, eu mando para vocês o link da aula no YouTube. Tá bom? Bom, então, primeiramente, eu vou compartilhar aqui com vocês o plano de ação. Lá no AVA já consta esse plano de ação. Mas vou comentar aqui rapidamente. Está aparecendo aí para vocês, plano de ação? Sim. Sim. Pode. Então, olha só. Só aumentar a resolução aqui. Então, a primeira unidade nossa, que na aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar o quê? A parte de produção de texto, a estrutura do parágrafo. O que é um parágrafo? As qualidades de um parágrafo? Quais as formas de você introduzir e desenvolver um parágrafo? Depois, a segunda unidade, nós vamos trabalhar esses textos aqui, ó. Textos acadêmicos, né, que em algumas disciplinas os professores vão pedir para vocês. Produza um resumo sobre determinado artigo. Então, nós vamos trabalhar o resumo, o relatório, que é um gênero textual muito usado nas áreas das engenharias e de outras profissões também.
Depois nós vamos trabalhar a técnica do mapa mental. Alguém já ouviu falar do mapa mental? Dessa técnica? Já. Não, não. O termo não é Tá. muito estranho, não, mas eu não tenho noção do que é. Tá. Aí eu vou explicar para vocês. É uma técnica de estudo, é uma técnica que pode ser usada no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal. Foi desenvolvida por um psicólogo americano, Tony Buzan. E é uma técnica muito eficiente no aprendizado, né? Vale para qualquer matéria, né? Depois, unidade 3, nós vamos aprender esses gêneros aqui. O currículo profissional, como você redigir um currículo adequado ao que se espera, né, nas grandes empresas. Parece que tem alguém esperando? Está aparecendo aqui. Acredito que não, né? Todo mundo já entrou na sala, né? É 28, tá. Então, a terceira unidade, esses textos que nós vamos aprender aí, e-mail institucional, carta empresarial. E a última unidade são tópicos aí importantes da gramática para aplicar na produção de texto, né? Eu coloquei para vocês também. Dia 26/4 foi a acolhida, né? Aquele evento no YouTube. Todas as datas, né, de todas as aulas e o conteúdo que vai ser trabalhado. A distribuição de pontos, né? Isso consta do AVA. Então, basicamente é isso. O nosso plano de ação, a distribuição do assunto e da pontuação. Vocês têm alguma pergunta dessa parte? Vocês queiram fazer? Não, nenhuma. Não? Tá ótimo. Não. Então, vou parar essa tela aqui e vou compartilhar outra agora. A nossa primeira unidade aí. Professor, Oi, pode falar. eu vi uma data ali de sábado letivo. Como que é o seu sistema de aula no sábado? É aula síncrona ou gravada? Vai ser sempre síncrona. Tá? Professor, vai ser no período normal da noite, porque no caso a gente que trabalha assim, teria compromisso na parte da manhã, né? Sábado. Ela vai ser no período da manhã. Tem que confirmar isso, mas não é à noite, não. Tá? Mas aí, eu sei que, por exemplo, no sábado, muita gente trabalha, não tem problema, não. É igual eu falei, toda aula vai ser gravada, no dia seguinte vai ser disponibilizada para vocês no meu canal no YouTube. Então, quem não puder comparecer à aula, né, no sábado, não tem problema. Depois Minha preocupação é questão de falta, entendeu? Ah, tá. Não, mas em função aí dessa questão da pandemia, essa questão de falta, não há muito rigor nisso, não. Tá? Ah, não. Então tranquilo, professor. Obrigado. Tá bom? Não preocupa com essa parte, não. Bom, então nós vamos começar nossa primeira unidade aí. Deixa eu só... Olha só, o conceito de parágrafo, né? Isso é muito importante, né? O parágrafo é uma unidade de raciocínio. Uma frase ou conjunto de frases que contém uma ideia ou uma explicação. Essa questão do parágrafo, se, por exemplo, às vezes você vai produzir um e-mail, uma frase, só destacar aqui. Em um e-mail,
Às vezes, uma frase vai constituir um parágrafo. Agora, em outras situações, por exemplo, igual nós vamos aprender aí, num relatório, por exemplo, você vai fazer um relatório. Nesse tipo de texto aqui, dificilmente você vai ter uma frase constituindo um parágrafo. Tá? Como é um texto que exige um raciocínio mais elaborado, aqui o parágrafo vai ter uma estrutura mais complexa. Simultaneamente, o parágrafo também é um mecanismo estético para dividir uma página do texto. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você vai ler um texto, quais são os 2 defeitos mais comuns de organização do parágrafo? Às vezes você bate o olho assim num texto, está lá no Word, um parágrafo que tem lá 20 linhas. É claro que a noção do parágrafo não tem a ver com quantidade de linha, mas a quantidade de linha ela é importante como um termômetro, né? Se você olha assim, poxa, um texto, um parágrafo com 20 linhas, será que tem 20 linhas ali mesmo? Né? Então, os 2 problemas maiores de estruturação, ou é o excesso, né, um parágrafo, às vezes, gigante, ou é o contrário disso. Às vezes, uma frase constituindo um parágrafo, né, dependendo do texto aí. Aqui um exemplo de parágrafo. Olha só. Reparem que como esse autor aqui, ele foi um matemático e um filósofo inglês, é um raciocínio mais elaborado. Então, você tem mais de uma frase aqui, constituindo um parágrafo. Mas nós vamos ver o conceito de parágrafo, para saber avaliar. Quais são as qualidades de um parágrafo? São essas 4 aí. Unidade. Então, o que é a unidade do parágrafo? Isso é importante para a escrita e para a leitura. Unidade é o seguinte, cada parágrafo só pode ter o quê? Uma ideia central. Uma ideia núcleo. Então, unidade é isso. Cada parágrafo só pode ter uma ideia central. É muito comum, às vezes, o aluno, né, que na leitura, e isso é interessante, você usar aquelas canetas, marca-textos. Tem amarela, verde, etc. Agora, esse recurso você tem que saber usar. Quando você vai marcar o texto, às vezes você vê um livro de uma pessoa, a pessoa sai riscando tudo, né? Você tem, por exemplo, às vezes uma página assim, a pessoa sai usando o marca-texto em quase tudo. E deixa de marcar uma linha. Na verdade, se você marcou tudo, está sendo tudo importante. Isso mostra o quê? Que a pessoa não sabe separar o que é ideia central e o que é ideia secundária. Com a noção de parágrafo, vocês vão saber separar isso. Isso é importante na leitura. Tá? Nós vamos estudar cada qualidade dessa aí. Então, unidade é a primeira. Ter apenas uma ideia central. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo aí. Outra autora na área de filosofia, né? Nesse parágrafo, qual que vocês acham que é a ideia central desse parágrafo? O que é a filosofia? Isso. Perfeito. Quem falou aí? Me chama Iago, professor. Iago. Muito bem, Iago. Olha só.
a ideia central é essa pergunta. Essa ideia central é chamada também de tópico frasal. Tópico frasal. Então, o que é o tópico frasal? É a ideia central do parágrafo. Então, na leitura de texto informativo, de texto científico, quando você vai ler, você só tem que marcar, quando você usar marcador, marca-texto, você só vai marcar o quê? Duas coisas. É a ideia central, ou tópico frasal, e palavra-chave. Palavra-chave do texto. Então, você não sai marcando tudo. Você só marca o quê? Qual que é o tópico frasal e quais são as palavras-chave. Tá? Bom, então, esse parágrafo aqui, ele tem unidade. Por que ele tem unidade? A ideia central é o que é filosofia? E a autora vai responder. Então, você tem a ideia central, o que é filosofia, que é pergunta, e a resposta à pergunta que ela fez. O que é filosofia? A decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas. Ideias, fatos, paraná, paraná, paraná. Vocês entenderam o que é unidade? Unidade vem de um. Cada parágrafo, para ser bem estruturado, ele só pode ter uma ideia central, não pode ter mais de uma ideia central. Todo mundo entendeu isso aí? Essa qualidade? Sim, então. Sim. Ótimo. Também só uma palavra-chave, professor? Ou pode ter várias? Como é que é? Palavras-chave. Vão ter várias? Pode ser uma, como funciona? Pode, por exemplo. Aqui é o seguinte. A ideia central é essa aqui. O que é filosofia? Essa pergunta que ela fez. Não é? Dentro da ideia central, como que eu vou identificar a palavra-chave? Eu vou identificar, na ideia central já vai aparecer, ó, primeira palavra-chave, filosofia. Né? Agora, pode ter mais de uma palavra? Pode. Geralmente, a palavra, quando ela é importante, ela vai fazer parte do título do texto, do subtítulo, ela vai ser repetida. Nós usamos, por exemplo, a recursos gráficos, né? Vou colocar aqui. Recursos gráficos para destacar a palavra-chave. Então, a pessoa usa, às vezes, itálico, usa negrito, sublinhado, né? Então, há vários recursos visuais para você perceber que é a palavra-chave. Tá bom? Obrigado. Nada. Segunda qualidade de um parágrafo é a coerência. O que é a coerência? A coerência é você produzir um parágrafo que seja compreensível para o leitor. A coerência ela tem a ver, normalmente nós usamos a palavra clareza. Então, olha só, isso é muito importante, ser claro. E aí, uma noção importante para vocês. Muitas pessoas pensam o seguinte, falar bem e escrever bem é falar e escrever difícil. E não é, é o contrário. Para haver comunicação, a pessoa tem que entender o que eu escrevi, tem que entender o que eu falei. Se o meu interlocutor não entender, não houve comunicação. Então, para haver comunicação, eu tenho que procurar ser o quê? Claro, ser coerente com aquilo que eu escrevo e aquilo que eu falo. Tá? Então, a coerência
É isso. É a clareza do texto. Aqui um exemplo, né, de uma charge. Então, nós temos aqui, ó. Quando você vai interpretar o texto, primeira coisa é você identificar que tipo de texto que é. Então, aqui nós temos o quê? Uma charge. O que é uma charge? O que vocês sabem aí? As características de uma charge. Aqui Tem humor cômico. Isso. Quem falou aí? figura também que o desenho visual é importante para o texto. Olha, várias características, tá vendo? Ó, nós temos o texto verbal, que tem palavras. Nós temos o texto, a imagem. Geralmente está relacionada a um problema atual. Isso, perfeito. Então, quantas características, né? Tem o texto verbal, tem o texto imagético, tem o caráter de crítica, né? De crítica. Olha quantas características aí que vocês sabem sobre, quando fala em charge, dispara várias noções aí. Né? E repare aqui, aí nós temos dois personagens aqui. Tudo no texto é importante para a interpretação. Então, quando vocês forem interpretar o texto, vocês têm que levar em consideração tudo. Né? O texto imagético, a imagem, as pessoas que são empregadas. Né? O jornal aqui, ó, Jornal Tempo, que é de Betim, né? Da região de Betim. A data, o ano, ó, esse ano. Então, está retratando aqui um problema que a gente está vivendo, da pandemia. Então, na análise do texto, todos esses elementos são importantes para estabelecer o quê? A coerência do texto. Tá? Ótimo. Todo mundo entendeu a questão da coerência, da clareza do texto? Sim, para mim ficou ok. Bom, Sim. Isso é muito importante, viu, gente? Quando vocês forem, por exemplo, tanto produzir um texto escrito ou um texto oral, fazer uma apresentação no ambiente de trabalho, você vai ter de falar. Sempre pensar o seguinte: qual que é meu público? Qual o conhecimento do público? Qual que é a minha finalidade? E procurar ser o mais claro para as pessoas. Para você ser o quê? Compreensível. Tá? Importante isso aí. Então, a comunicação não é para você, é para o outro. Uma outra qualidade é a coesão. A coesão, ela tem a ver com o quê? Olha só. Ela tem a ver com o emprego disso aqui, ó. Os recursos linguísticos. Então, ela tem muito a ver com os conectivos. Hoje de manhã eu estava falando para a turma, né, do ensino, terceiro ano do ensino médio. Às vezes você vai produzir uma redação aí. É um concurso público. Isso é muito importante, né? Porque hoje toda a profissão, os cargos, eles são ocupados através de concurso, seja na área pública ou na área privada. Então, às vezes, o aluno ele produz um texto, no parágrafo de conclusão, ele não usa uma palavra que vai sinalizar para o leitor que ele está concluindo. Então, a conexão tem a ver com isso. Quais os conectivos que eu vou empregar? Então, se eu vou fazer, se eu estou produzindo um texto, é um parágrafo de conclusão, se você coloca lá dessa forma, assim, portanto,
você sinaliza para o leitor que você está fechando o texto. Então, isso é muito importante. Isso é a qualidade de quê? Da coesão textual. Tá claro isso aí? Sim. Beleza. Sim. Ótimo. Então, olha o exemplo aí. Um estudante tem de se convencer de que sua aprendizagem é uma tarefa eminentemente pessoal. Tem de se transformar num estudioso, que encontra no ensino escolar não um ponto de chegada, mas um limiar a partir do qual constitui toda uma atividade de estudo e pesquisa. Essas palavras que eu coloquei em destaque é para mostrar, repare aqui, o parágrafo está falando do estudante. Então apareceu estudioso, ensino escolar. Todas essas palavras estabelecem a ligação com o estudante. Tá? O mas aqui é um conector, né? Está fazendo uma ligação, uma oposição aqui. O ensino escolar é não um ponto de chegada, mas um limiar constitui toda a atividade de estudo e pesquisa. Esse que faz a conexão com a atividade aqui, ó, né? Retoma a atividade. Então, essas palavras que estabelecem essa conexão, umas com as outras, isso tem a ver com a qualidade qual? Da coesão textual. Então, o texto, para ser coeso, ele tem que ter essa ligação, né? Uma coisa sendo ligada à outra. Aí o exemplo aí. E a quarta qualidade é a adequação linguística. Então, olha só. O que é adequação linguística? Você vai adequar o seu texto, você vai fazer essas perguntas, né? Qual o tipo de texto que eu estou produzindo? É um texto dissertativo? É um texto narrativo? O que é o texto injuntivo, né? Você sabe o que é o texto injuntivo? Não. Não, professor, não sei não. Por exemplo, texto injuntivo, vocês vão lembrar dele agora. É um manual de instrução. Manual de instrução. Então, por exemplo, para essas aulas remotas, minha mulher comprou uma mesa que eu estou usando, digitalizadora, né? Com essa caneta, etc. Aí vem o manual. A bula de remédio também entra nesse texto? Perfeito. Quem falou? Joyce. Joyce. Muito bem, Joyce. Você falou receita, né? Bula? Bula de remédio? Ah, tá. Receita, bula de remédio. Esses tipos de texto, eles são injuntivos. O que é injunção? É que você é cheio de ordem, né? Então, por exemplo, manual de instrução. Ah, você vai montar um determinado aparelho. Pegue determinado objeto e faça isso, né? Ou bula de remédio. Ah, como é que eu vou tomar esse remédio? Pega uma colher, né? Aí tem várias ordens, né? Então é o texto em que predomina a injunção, as ordens, né? Você dá ordens para as pessoas, comandos, né? Tá? É o texto injuntivo. Então, quando você for falar ou escrever, você tem que pensar isso. Qual o texto que você vai produzir? Qual que é o gênero textual? É um e-mail pessoal ou institucional? Isso é muito importante. Por exemplo, às vezes ocorre muito e-mail institucional e a pessoa, às vezes, usa uma linguagem, vamos colocar assim, uma linguagem muito popular, ou às vezes chula ou ofensiva, no e-mail institucional. Isso, às vezes, até costuma gerar o quê? Demissão por justa causa, né? Então, se a situação
se é um gênero textual formal, eu não posso empregar uma linguagem informal, eu tenho que empregar uma linguagem formal, né? Sempre pensar nisso aqui. Por quê? As pessoas criam expectativa, né? Da mesma forma, você vai para uma entrevista de emprego, a roupa que você vai usar, a linguagem que você vai usar, tudo tem que ser adequado ao ambiente, né? Outra coisa, qual que é o público-alvo? Para quem que eu vou escrever ou falar? Sempre você tem que pesquisar o público-alvo, né? Idade, conhecimento sobre o assunto. Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Então, pesquisar o público-alvo, para você chegar, fazer uma adequação em relação àquele público-alvo. Objetivo. Qual que é o objetivo com o texto? É informar? É divertir? É persuadir? E a situação comunicativa. Então, olha só. Isso tem a ver com o quê? Com o planejamento do texto. Seja o texto oral ou o texto escrito. Você tem que pensar nisso aí. Vocês querem fazer alguma pergunta dessa parte? Não. Não. Pode. Bom, agora é o seguinte. Nós vimos as qualidades de um parágrafo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas técnicas. Teve um pesquisador, Otto Moacir Garcia, ele pesquisou durante 5 anos, em jornal, revista, quais as formas mais comuns dos jornalistas, escritores, começarem o parágrafo e desenvolverem o parágrafo. E ele chegou a esse resultado da pesquisa. Eu vou ensinar isso para vocês, essas técnicas, que elas são interessantes, né? Qual que é a primeira técnica? A primeira técnica, então você tem um parágrafo, o tópico frasal que está em azul, a ideia central do parágrafo. No desenvolvimento, que é o D, você vai desenvolver aquela ideia central através de qual tipo textual? Descritivo. Você vai fazer uma descrição. Tá? Então, essa é a primeira técnica. Aqui está em azul o tópico frasal. Tá vendo? E aqui embaixo, a partir de amanhã a gasolina ficará, paraná, vieram os detalhes em relação ao tópico frasal. Essa é a primeira técnica. É o desenvolvimento por descrição, né? A segunda técnica. A segunda técnica, você tem aí como tópico frasal uma comparação de 2 ou mais seres, objetos ou circunstâncias. Vamos pegar um exemplo aqui. O jornalista está comparando, né, Nelson Piquet, que foi um piloto de Fórmula 1, e o Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1. Uma comparação entre os dois. Tá? Então, no tópico frasal, você introduz essa técnica, faz uma comparação entre 2 ou mais seres, objetos ou circunstâncias. No desenvolvimento, você vai falar de um e de outro. Você vai descrever. Né? No caso aqui, ele falou que o Piquet foi melhor do que o Senna. Então, ele vai desenvolver falando por que o Piquet foi mais completo que o Senna. Essa é outra técnica. Ah, uma noção importante, né? Vocês estão vendo aqui que o parágrafo tem mais de uma frase. Então,
é muito difícil, né, em textos argumentativos, em dissertativos, você ter um parágrafo com uma frase só. Você vai ter, no mínimo, 2 frases, né? Uma para introduzir e outra para desenvolver. A terceira técnica, aí é o desenvolvimento aí é o dissertativo ou argumentativo. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença entre dissertação e argumentação? Vou responder. Oi? Já tem um tempo que eu saí da escola, mas posso falar? Pode falar. A dissertação você discorre sobre o tema, você descreve, você dá pontos de vista já apresentados. E o texto argumentativo você debate aquele tema. Então você basicamente descreve e no outro você apresenta pontos e contrapontos. Entendi, muito bom. É quem falou aí mesmo? É o Paulo Pereira. Ah, Paulo, obrigado, viu? Eu vou sempre perguntar, vocês desculpem, é porque eu não consigo aqui, quando eu compartilho a tela, saber quem está falando, tá bom? Mas muito bom isso que você falou, Paulo. Na verdade, é uma diferença de grau, né? Então, olha só. Tanto na dissertação como na argumentação, você vai defender um ponto de vista. A diferença é que na dissertação, você procura esconder seu ponto de vista. Tanto que na dissertação, no texto dissertativo, você tem que narrar na terceira pessoa. Tá? Na terceira pessoa. Singular ou plural. Por exemplo, vocês formaram engenharia. Aí, você tem que fazer um relatório. No relatório, predomina o quê? A dissertação. Você tem que narrar na terceira pessoa. Tudo que a gente fala ou escreve sempre tem a opinião da gente. Na dissertação, você defende a sua opinião, mas ela fica ali implícita. Na argumentação, não. Você defende seu ponto de vista, só que na argumentação você pode até usar a primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, né? O eu, ou você pode usar o nós. Então, a diferença da dissertação para a argumentação é o grau. Nas duas, você defende o ponto de vista. Só que na dissertação, você procura esconder seu ponto de vista. E na argumentação, não. Você pode explicitar seu ponto de vista. Um bom exemplo disso, depois nós vamos aprender, né? Resumo e resenha. No resumo, você sintetiza as ideias do autor com as suas palavras. Na resenha, você sintetiza e emite a sua opinião. Então, na resenha, predomina a argumentação. No resumo, a dissertação. Tá? É uma diferença de grau. Opa! Vou voltar aqui. Saiu do compartilhamento, né, gente? Parou de compartilhar? Parou. Sim, Parou. Acho que alguma mexida que eu dei aqui. Bom, agora voltou, né? Então, voltando lá. Esse aqui já foi. Ótimo. Opa. Vou voltar aqui. Então, essa técnica
Como é que é essa técnica? Você apresenta como tópico frasal, eu coloquei em azul aqui, ó. Todas as ciências exatas são dominadas pela ideia de aproximação. Então, o autor, esse filósofo que eu gosto muito, Russell, o tópico frasal é esse aqui, é uma afirmação. Você desenvolve o parágrafo como? Dissertando ou argumentando sobre aquela afirmação ou negação que você fez. Tá? Essa é outra técnica. Essa quarta técnica, essa é a técnica mais fácil. Quando você estiver numa situação, né? Às vezes você tem que fazer uma prova num concurso. Você não sabe como começar o texto. Tem essa técnica, é a mais fácil. Você faz o quê? Tópico frasal, uma pergunta. O tópico frasal vai ser uma pergunta. Como que você vai desenvolver? Muito fácil. Você responde a pergunta. Essa é a técnica mais fácil, né? Você desenvolver um parágrafo. Eu acho que finalizou. Professor, essa questão da pergunta aí é aquela mesma coisa de apresentar um problema e uma provável solução? Espera aí só um pouquinho. Só verificar que é o último. Isso. Deixa eu voltar nele aqui. É o Paulo que está perguntando? Não, sou eu, Iago. Ah, o Iago. Não está compartilhando, não, né? Não. Vou compartilhar de novo aqui, peraí. Pode falar, Iago, a sua pergunta aí. Não, foi sobre apresentar um problema e depois uma provável solução. Seria mais ou menos a questão da pergunta também, do final? Isso, Iago. Porque a pergunta... Ótima sua colocação aí. Olha só, o conhecimento científico em qualquer área, a coisa mais importante que tem na ciência é nós aprendemos a fazer perguntas. Porque a pergunta é o que? É o problema. Toda pesquisa científica, seja na física, na matemática, na medicina, na biologia, começa por uma pergunta. Então, o que você falou tem tudo a ver. O problema, quando você faz um projeto de pesquisa, o problema tem que ser em forma de pergunta. Tá? Necessariamente tem que ser em forma de pergunta. É isso mesmo. Sim, obrigado. Nada. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui sobre... chegamos. O objetivo dessa aula era falar do parágrafo, as qualidades e essas técnicas. De algum slide aqui, vocês querem fazer alguma pergunta sobre eles? Eu tô tranquilo. Tá tranquilo? Também tô tranquilo. Ah, então tá bom. Então eu vou parar de compartilhar aqui e nós vamos fazer o seguinte. O exercício, só para vocês poderem entender, eu vou compartilhar o exercício agora, tá? Atividade 1. Deixa eu colocar aqui. Bom, então a primeira atividade nossa é sobre o conteúdo da aula de hoje. Tá? Então vem lá. Depois de ler o texto a seguir, redija com suas palavras uma definição de parágrafo. Né? Então vocês vão ler o texto e formular um parágrafo explicando o
que é o parágrafo? Pode ser feito no Word e enviado pelo AVA? Como é que funciona? Isso. Boa pergunta. Todo exercício é pelo AVA. De preferência, vocês coloquem arquivo PDF, tá bom? Não, tranquilo. Porque o que acontece? Em PDF, eu faço anotação usando a caneta em PDF. Faço as anotações lá, vocês vão saber o que vocês acertaram, o que erraram, etc. Agora, no Word já complica de fazer essas anotações, tá? Então, de preferência em PDF. Aí vocês colocam lá no AVA. E lá, para toda atividade, vocês vão ter 14 dias, né? Tem um prazo certinho lá. Bom, aí tem essas questões. Foi o que nós trabalhamos aí nessa aula, conceito tópico frasal, etc. O texto explica. Ótimo. Depois, no final, tem esse exercício aqui, ó, para vocês praticarem essa técnica. Então, olha só. Cada letra dessa já tem o tópico frasal. Número 1, 2, 3 e 4. Vocês vão começar... A primeira frase do parágrafo de vocês já está aqui, ó. Letra A. Pequeno Platão era de fato muito triste e calado. O exercício é para vocês fazerem o quê? Desenvolver cada frase dessa. Na letra A, vocês vão usar qual processo? Enumeração de detalhes. Ou seja, é o tipo descritivo. Entenderam? Número 1? Eu acho que eu entendi, mas pode ser que você tenha entendido errado. Não, então fala o que você entendeu aí para eu saber se você entendeu errado ou certo. Talvez. Quem está falando? O Iago. Iago. Pode falar, Iago. Seria enumerar situações que vão de acordo com a ideia de provar que ele era triste e calado? Isso, Iago. Olha só. O personagem aqui é o pequeno Platão. Beleza? Então, olha só. Por isso que chama tópico frasal, a ideia central do parágrafo. Quando você for desenvolver, você tem que desenvolver com foco no camarada aqui, ó. Pode ser um camarada ou pode ser o seu cachorro de estimação, que você deu o nome dele, de um filósofo, Platão. Olha que chique. Né? Tá? Aí vai de acordo com a criatividade de vocês. Ah, tá, professor. Então não se refere ao texto acima, não, né? Não. Ah, Não. Aqui é um exercício para vocês praticarem o que eu expliquei na aula, entendeu? Eu não entendi. Eu estava pensando que era com base a informações que estivessem no texto. Ah, tá. Não. Vocês vão criar aqui. Professor, você pode fazer nenhum aí como exemplo pra gente, não? Ou pegar uma frase que não tá no exercício, dar um exemplo aí pra gente, pra ficar bem mais claro, não? Posso. Ó, vou te dar um exemplo aqui. O pequeno Platão era, de fato, muito triste e muito calado. Na escola, não tinha muitos amigos. Em casa, ficava só nos jogos de computador, Fortnite, paraná, entendeu? Então, eu estou desenvolvendo, eu cumpri a proposta aqui, ó. Eu desenvolvi esse tópico frasal, enumerando detalhes em relação a quem? O Platão. Entendeu? Não, tranquilo, ficou bem claro agora. Pegar esse tópico frasal e desenvolver ele numa pequena frase, num pequeno desenvolvimento. Isso. Para cada letra dessa, vocês vão formular um parágrafo. Tô vendo que sua atividade aí vai valer 10 pontos.
Você vai dar quantos pontos de atividade? Quantos pontos? Ué, essa aqui vale... No plano de ação, cada atividade tem a pontuação lá. Essa primeira vale 15. Ah, não, tranquilo então. Obrigadão. Tá bom? Ô, professor, Pode falar. no caso lá no AVA, lá também fala o número de tentativas. Eu posso te enviar mais de uma vez essa atividade? No caso, por exemplo, eu mando uma, só que porém eu fui lá e errei, sei lá, 50%. Eu posso refazer e mandar de novo? Quem está perguntando? Vitor? Ô, Vitor. Ô, Vitor, fica complicado pelo seguinte. Porque tem a turma de vocês e eu tenho 200 alunos no ensino médio, entendeu? Então... Não, estou só perguntando. Porque Não, no AVA lá mesmo tranquilo. está escrito número de tentativas. Mas aí, Vitor, só para você entender. O objetivo, gente, é o aprendizado de vocês, tá? Então, por isso que na semana que vem, o nosso encontro, ele vai ser para quê? Tirar dúvida. Entendeu, Vitor? Aí, por exemplo, professor, eu tive dúvida na número 4, e desenvolver esse tópico frasal. Aí você esclarece a dúvida, entendeu? Antes de mandar. Então, eu recomendo que vocês enviem, quem tiver muito em dúvida, só manda depois dessa aula, da próxima aula, que a função dela é esclarecer essas dúvidas, entendeu? Entendi. Tá bom? Tu não vai ter limite de tempo para enviar as atividades, não, né? Tem. Lá no AVA eu já coloquei para vocês. Cada atividade vocês têm 14 dias, entendeu? Aí eu coloquei... Vai dar sempre uma aula a mais para tirar dúvida, né, da atividade. Isso. Aí tem a data lá, inicial e o último dia de prazo. Tá calculado lá para vocês, tá bom? Só não pode fazer o seguinte, uma recomendação, né? Um problema da nossa cultura brasileira, a grande maioria das pessoas, assim, deixa tudo para a última hora. Não faça isso. Porque às vezes você deixa para o último dia. Eu não sei de cabeça o último dia. Aí chega no último dia, acontece algum problema. Essa é a lei de Murphy, né? Vai acontecer algum problema. Aí você não consegue enviar. Perdeu. Tá bom? Então, tem 14 dias. Procura... Eu sei que tem outras matérias. Administrar isso. Faz uma tabelinha, né? Para vocês se organizarem. Bom, o número 5 aqui, ó, é livre. Construa um parágrafo com tópico frasal sobre a forma de interrogação. O tema é livre. Você pode escolher aí qualquer tema, faz uma pergunta e responde a pergunta. Por que escolhi fazer engenharia? Pergunta. Aí desenvolve respondendo a pergunta. Dentro do mesmo parágrafo, né? Entenderam o exercício, pessoal? Sim. Tá. Sim. Então tá ótimo. Então o objetivo hoje era esse. É falar da noção do parágrafo. Importante também, quando vocês mandarem as atividades, a questão da formatação, tá, gente? Às vezes tem aluno que manda o trabalho à mão. Não tem problema, desde que a letra seja legível. Porque às vezes o aluno manda o trabalho feito à mão, só que está ilegível. Aí como é que eu vou, né? Fica difícil avaliar. Então, mandar o trabalho, se for à mão, colocar uma letra legível. O que mais? Às vezes o pessoal também vai responder e coloca uma letra, né, digitada, às vezes uma letra muito, muito pequena, ou coloca tudo de vermelho, né? Tá? Então, ser um trabalho de forma apresentável, né? Bom,
Eu vou fechar aqui. Vocês têm alguma dúvida do exercício? Vou parar o compartilhamento aqui. Tá? No caso, para o Word, tem alguma formatação específica que você queira? Não. Não tem. Sendo legível, né? Na verdade, assim, como vocês estão no curso superior, a formatação seguida, né, no curso superior é a BNT, né? É a BNT. Então, por exemplo, as fontes, né, Arial ou Times, tamanho 12, e isso é o padrão da BNT. Tá bom? Professor, Beleza. só uma dúvida. Para mim não ficou muito claro como que eu efetuo o envio do arquivo pelo AVA. Como que você efetua o envio? Isso. Tem uma, É porque tem eu uma abri aqui o videoaula, AVA, tem a parte da atividade. Oi? tem uma videoaula sobre isso no próprio AVA. Antes de fazer o login, tem uns vídeos explicando como é que faz. Creio que a atividade do professor é igual. Não, beleza, vou dar uma olhada lá depois, valeu. Ô, Renaud, dá uma olhada, porque, por exemplo, na condição de, né, assim, na perspectiva de vocês como aluno, como é que faz isso lá, eu não sei, né? Eu aprendi, assim, como professor, entendeu? Como inserir. Eu não sei se é o mesmo processo, tá? Tranquilo, Professor, valeu, professor. tem uma dúvida. A aula do senhor, você falou que o senhor grava e coloca no YouTube, correto? Isso, E qual que correto. seria o canal? Ah, tá. Aí, eu vou informar para vocês, na hora que eu disponibilizar a aula lá no YouTube, eu coloco no bate-papo da turma o link do YouTube, tá? Aí vocês entram e já podem fazer inscrição no canal, né? Já ficam cadastrados lá, Tá ok, valeu. tá bom? Gente, Professor, Qualquer coisa. eu vou parar a gravação aqui, mas vocês podem